Eu menti pra você quando eu falei que eu criei florestas com um clique nesse vídeo aqui. Na verdade, existe uma forma de criar floresta muito mais densa e complexa com apenas um clique também. Eu quero apresentar para você o PCG, Procedural Content Generation da Unreal Engine. Nesse vídeo eu vou compartilhar como que foi minha experiência usando o PCG. Se você quiser pular direto para a parte que eu demonstro, né, criando no projeto de demonstração que a própria Epic Games fornece e como que eu usei no meu projeto, fica à vontade para clicar aqui no tempo do vídeo. Mas se você quiser saber mais sobre o que é o PCG e as minhas considerações, fique aqui até chegar na parte da demonstração. Então vamos lá. PCG, como eu falei, significa geração procedural de conteúdo. O que significa? Que praticamente você não vai colocar os itens manualmente. Eles vão se posicionar de acordo com uma lógica bem estruturada, que você já deve imaginar que são feitas em gráficos, de estilo blueprints, e isso vai reagir de acordo com o ambiente. E é muito fácil de ficar complexo isso ali na lógica, não sei se é todo projeto que vale a pena usar, tá? Mas enfim. Então essa forma de gerar conteúdo não é só para florestas. Embora eu trouxe aqui um exemplo de florestas, no final do vídeo, né, como que ficou o meu projeto, nem foi com floresta mesmo que eu usei. Mas você pode fazer qualquer coisa, porque por debaixo dos panos, o que você está fazendo na verdade é adicionando meshes, você aponta para os meshes que você quer, e se você já está acompanhando aqui por um tempo, se você já conhece o Unreal, você sabe que meshes pode ser qualquer coisa. Sei lá, se eu quiser gerar de forma procedural um monte de garrafa, se eu tiver um mesh de garrafa, eu vou conseguir. Não pense que PCG é para criação de ambientes naturais, pode ser qualquer coisa mesmo, assim. É uma forma boa de representar, porque normalmente florestas são meio aleatórias, né? Você não precisa de um controle tão manual assim. Então, o que eu quero antecipar é que no projeto Electric Dreams da Epic Games já tem muita coisa pronta ali, blueprint pronto, já tem os meshes todos ali com a melhor textura possível, então é muito bom para você se encantar ali, só que na prática é um pouquinho diferente que acontece, tá? Então a primeira coisa que eu quero trazer aqui das minhas considerações, que nem sempre vai valer a pena usar o PCG, principalmente se o seu PC, assim como o meu, não for tão parrudo assim, tá? Para criação de jogo. Eu tenho uma RTX 3060 Ti de 12 GB e eu vou falar para você que penou, tá? Penou muito, muito mesmo. Quanto mais denso eu tentava colocar a floresta no meu projeto, mais pesado ficava. Tem alguns pontos, eu não manjo muito de Unreal, eu tô aprendendo aqui nessa série. Então talvez seja alguma otimização do meu próprio projeto, né? Porque quando eu testei num projeto que eu criei só pra isso, né? Dentro do projeto da Electric Dreams mesmo, eu criei um nível lá e eu consegui criar uma floresta densa e não perder tanta fluidez na edição. Só que quando eu levei pro meu projeto, isso aconteceu. Então eu achei legal trazer essa consideração. Então, por exemplo, eu tive que encerrar o processo várias vezes, eu tive que abrir o gerenciador de tarefas, monitorar. Tava difícil de mexer. Eu entendi algumas coisas e melhorou um pouco, tá? Então, por exemplo, eu tava mexendo muito na densidade e como o PCG ele é automático, você tem como tirar essa parte automática que eu falei mais pra frente, mas quando você mexe em alguma coisinha, ele já vai começar a executar, a carregar. Então, pô, ele não para, velho. Então é uma parada louca, assim. Eu simplesmente colocava ali pra aumentar a densidade das coisas no override parâmetros do próprio modelo de gráfico que a Unreal Engine disponibiliza. E, mano, eu ia tomar um café, tá ligado? Assim, vou embora aqui, daqui a pouco eu volto, e às vezes eu voltava, não ia, e eu tinha que encerrar a tarefa. Não é só chegar e fazendo, não. Eu falei mais pra frente, mas eu vou falar aqui também que vale a pena nas considerações, é que quando você vai usar o PCG, você tem que ser muito intencionado, assim, você tem que ser muito direto no que você quer, porque ficar testando ali na hora é cansativo, velho. Sério. Eu acho que o vídeo que eu gravei deu, acho que uns 30 minutos. E o que eu tô usando mesmo, assim, pra explicar foi 7, cortando ele. Porque muito tempo era só esperando carregar as coisas, né? Pauleira. Isso aí cansa, sabe? Cansa muito. E aí se você tá, que nem eu, vou assistindo tutoriais, vou gravando no OBS e tal, já puxa um pouco de GPU, né? Às vezes eu tive que fechar o tutorial, dar uma fuçada por conta ali pro PC dar uma respirada e depois voltava. Então foi complicado. Mas eu não manjo. Deve ter muita lógica complexa que melhora isso, não tenho dúvida. Então talvez, não sei se vale a pena pra mim usar PCG tanto ainda, né? Até porque tem a ferramenta de folhagem, que a gente fez a floresta aqui toda em volta do nosso cenário e ficou muito boa, na minha opinião. Ficou zero bala. Como vai ficar só para ambiente distante, achei super válido. Inclusive no tutorial que eu vi, né, do cara ensinando a usar essa ferramenta de folhagem, o dele ficou muito melhor ainda, né? Mas enfim. Então, primeiramente, eu tô aqui com o meu software da Epic Games aberto.
E é o seguinte, existe um projeto disponibilizado pela própria Epic Games que deixa você testar, né, essa ferramenta de PCG, só que é um pouquinho pesado, tá? Tem aproximadamente 60 GB, eu vou mostrar aqui pra vocês, ó, tá na biblioteca. Aqui embaixo você consegue adicionar. Aqui o meu já tá adicionado. Cadê? Aqui, ó, 59.8 GB. Então tem aqui o Electric Dreams. E quando você instala ele, aparece esse botão igual tá aqui embaixo, né? Create Project. E aí quando você lança, né, você abre a sua engine, eu já abri aqui a minha, ele aparece aqui dentro de meus projetos. Então aqui tá a sample disso. Então eu vou passar por ela para explicar para você, porque tá muito legal, bom demais. Então se abrir o projeto, ele vem nessa carinha aqui, né? E não vamos passar pelo mapa de demonstração, porque ele tá muito pesado, velho. Eu tentei abrir aqui no meu PC, demorou horrores, travou, tive que encerrar a tarefa lá no gerenciador, então tá meio ruim assim de testar. Aqui existe algum mapa, acho que esse aqui, o Electric Dreams PCG Edit. Então se você abre aqui, ele tem um pouco do pedacinho, né, do que pode ser feito. E olha só, aqui tem algum mapa gerado de forma procedural, tá? E aí é o seguinte, olha só que interessante. Isso aqui é só uma demonstração da renderização procedural, tá? Então se eu vim aqui, só uma demonstração dessa geração procedural, tem um negócio chamado Spline, tá? Isso aqui é só um exemplo. Então se você clica aqui, olha que interessante, eu vou arrastar. Olha isso, ele já vai criando a floresta aqui. Então se eu arrasto para a direita aqui, olha isso. Ele já direciona para cá e renderiza de novo. Achei muito legal isso aqui. Não consegui usar ainda no meu projeto pessoal esse spline aqui, mas eu também não tentei direito, só fui explorando. Mas olha só, ele vai já corrigindo. Mas se eu dar um play aqui, olha a textura. Sério mesmo, olha a textura disso aqui, tá muito real, assim, essa... É lógico que é o sample dos caras, né? Então, lógico que eles vão colocar uma coisa top, né? Pra poder vender o peixe. Mas, olha só que interessante. Ele vai gerando tudo isso aqui, ó, tá vendo? De forma bem natural. Transições bem legais e tal, então muito bacana. Então, eu só queria mostrar esse spline aqui também que tem nesse projeto, achei muito legal. Mas vamos lá, eu quero usar o PCG num mapa novo. O que eu faço? Eu venho aqui, né, criar um novo nível, de nível vazio, e olha só, uma coisa nova que eu aprendi é que se a gente vir aqui em janela, em mixer de iluminação do ambiente, ó. Aí eu venho aqui, olha só, você vai clicando aqui, ó, ele já vai criando tudo pra você. Dá uma olhada que legal. Muito massa, né? Então aprendi mais essa habilidade aí. Daí agora tá sem chão. O que acontece? Normalmente, pelo que eu vi na demonstração ali, vai funcionar o PCG com uma landscape. Então o que eu tenho que fazer é criar uma landscape aqui, uma paisagem, tá? Existem duas formas de criar. Então eu posso criar aqui, como a gente já viu, né? Gerar um mapa e depois ir mexendo. Ou eu posso importar um arquivo de height-map. Height-map basicamente é um mapa que representa todas as alturas do seu terreno. Então normalmente ele é um mapa preto e branco, e o branco representa as partes mais altas, e quanto mais escuro vai ficando as partes mais baixas. Aí ele vai lá e transforma isso tudo numa landscape, tá? Vou dar um exemplo aqui. Ó, dei um exemplo de um... Então ele trouxe aqui esse height map. Eu posso ajustar aqui, ó, a altura máxima das coisas, né? Vou dar um exemplo aqui. E da mesma forma ajusto dados, né, no destino e importo. Olha só que interessante. Olha o que ele já traz. Muito legal, né? Muito legal. E aí, aqui dentro desse projeto, a gente tem... não sei se você lembra quando a gente está aprendendo paisagem. Aqui dentro, quando você seleciona a landscape aqui, você consegue escolher o material dele. Então, eu vou colocar o material da paisagem. Já tem aqui, né, um de demonstração aqui. Agora não me lembro o nome. Esse aqui, ó. Então arrastei pra cá. Olha que loucura o que ele já faz. Olha que loucura, mano. Então, você vê que onde é mais plano, ele deixa com graminha, né? Umas terras. Onde é maiorzinho, ó, ele traz pedras, muda um pouquinho, né? E se aumentar ainda mais, olha só. Ele automaticamente já vai trazendo isso. Muito louco, né? Muito louco. É um baita de um blueprint, um material difícil pra caramba de entender, complexo e tal. Olha o tamanho dele, velho. Olha isso aqui. Então é loucura. Nem me atrevi a entender isso. Mas não importa, porque não é o caso aqui.
Bom, mas e aí, como é que eu adiciono aquela floresta de forma procedural? Então olha que loucura. Existem duas formas, tá? Eu queria mostrar primeiro essa aqui, ó. Existe o PCG Blueprint Small Assembly. Acho que é esse aqui, ó. Demo Forest Blueprint. Então arrastei ele aqui. Ah, tô viajando. Então deixa eu arrastar ele aqui pro mapa. Beleza. Ah, já tinha arrastado. Então eu venho aqui, ó. Deixa eu... E centralizo ele. Mas como que eu posso centralizar ele aqui de forma rápida? Eu posso zerar aqui, mas eu quero fazer uma coisa primeiro. Eu quero colocar ele como visão superior. Cadê? Ó, tá vendo que ele tá torto aqui. Então eu venho aqui, zero. Zero. E zero aqui também. Tá? Pronto, ele tá centralizado. E aí, deixa eu salvar meu mapa aqui. Ah, já tinha salvo um Demo Map 2. Então, eu salvei aqui rapidão. Agora vamos voltar para a perspectiva, né? Você vê que agora ele criou um quadradão aqui, né? Então, um quadradão aqui dentro. O que eu vou fazer agora? Cliquei aqui no PCG. Ele aqui dentro tem esse PCG Demo Forest aqui. Eu vou clicar em gerar. Dá uma olhada no que vai acontecer. Olha isso, mano. Olha que maluquice, velho. Olha que maluquice. O negócio é louco, velho. O negócio é louco. Louco mesmo. Então, se a gente navegar aqui, olha o que ele criou com um clique, assim, sabe? Então, deixa eu colocar pra jogar aqui. Deixa eu só ajustar duas coisas. Eu vou ajustar o meu Exponential High Fog. Deixa eu colocar ele com menos 100. Menos 1000. E mudar o sol. Olha que legal. Deixa eu colocar aqui assim, ó. Pronto. Olha isso. Então, com um clique, eu gerei tudo isso aqui. Agora deixa eu dar um jogar. Não tem nenhum personagem, né? Mas olha isso. Passando pelo cenário. Olha que coisa mais doida isso. É muito doido, né? É muito doido como que isso gerou de forma procedural. Então, olha só. Aqui, eu consigo fazer algumas coisas. Então, bom. Então, aqui agora, olha só o que mais que eu descobri aqui. Primeira coisa é que, deixa eu desativar a visualização dele. Vamos supor que eu quero levar o terreno, tá? Então, olha só. Eu vou aumentar aqui o terreno só pra dar uma extrapolada. Aí eu vou botar pra mostrar de novo. Olha o que vai acontecer. Ó, ele atualizou com o terreno, tá vendo? Então, conforme eu vou fazendo, ó, ele já vai criando aqui. Olha que loucura. Ele já vai entendendo o que tá acontecendo. E já de forma procedural, né? Ele vai se adaptando ao terreno. Né? Tá bem bizarro isso aqui, tá bem ridículo, né? Mas, olha só, aquela árvore vai sumir dali e vai começar a criar aqui pra baixo. Olha que loucura. Ó, muito louco, né? Esse projeto, eu não sei como que eu tô conseguindo rodar esse projeto, porque quando eu fui no meu projeto real, né, aquele lá do nosso jogo, ficou absurdo, tá? Eu vou falar mais sobre, eu vou abrir ele ali. Eu vou falar mais sobre depois. Você vai ver como foi penoso para conseguir usar ele lá. A gente vai fazer um teste aqui já já ao vivo também, usando aqui nesse projeto da forma que eu fiz lá, para ver se o problema é o projeto que não está otimizado ali, né? Tem muita coisa, etc. Mas vamos lá. Que mais que tem de legal? Vamos subir aqui a visão para facilitar. Esses meshes, né? Porque afinal das contas, tudo isso aqui são meshes, né? Ó, você vê que são tudo componentes, tá vendo? Essas pedras, elas são meshes. Então vamos dar uma olhadinha. Ó, aqui no Graph, tá? Eu tô com PCG Demo Forest Pipipipopopó. Vamos abrir ele para você entender um pouquinho o que tá acontecendo. Loucura, né? Loucura. Mas, olha só. Se a gente começa a entender aqui, né, a gente já vê de cara que tem umas divisões, né? Hero Trees, Clearing... Ou seja, ele tá dizendo o tipo de mesh que esse fluxo aqui tá renderizando. Então vamos supor, vamos aqui em Trees.
E normalmente nos componentezinhos verdes aqui, ó, lá, vai estar lá no final, aqui. Um gerador de malha estática, como o nome já sugere, ele vai gerar justamente a parte visual, né? Qual item que você vai querer carregar no lugar. Então eu posso vir aqui dentro do... Ó, Meshes Entries, as entradas, né? Tem 8 tipos de entrada. Vamos supor que eu quero adicionar mais uma. Ou trocar essa aqui, ó. Vamos supor que eu quero trocar essa aqui. Tá vendo que já tem a árvore aqui? Eu quero trocar ela por um outro tipo de vegetação. Eu quero trocar por um outro tipo de vegetação, uma árvore morta. Vou colocar árvore morta. E eu quero deixar só ela. Então deixa eu excluir tudo. Vou deixar só a árvore morta ali. Bem triste, né? Esperar um pouquinho para carregar. Não fico mexendo no... enquanto ele tá carregando, porque... Ó, já tá mexendo em tudo aí, tá mudando tudo. É que eu mudei só um tipo de entrada, né? Mas eu não fico mexendo porque senão trava pra caramba, velho. Ó, então, ó, árvore morta. Ele já começou a colocar aqui. É lógico que ele tem que equilibrar, né? Ele equilibra porque nem tudo vai ser árvore morta, né? Tem vários outros tipos. Ó, troquei árvore por folhas. Algumas árvores, né? Por folhas. Olha isso. Automaticamente ele já entendeu o que eu quero. Então eu quero uma floresta mais pobrinha, assim, né? Olha só. Já trocou aqui, ó, por uns arbustos sem folha, né? Mortos. Olha que doideira, mano. Então, você vê que, de fato, o negócio tá bizarro, mano. Tá um processamento que você, de cara, você deduz que é um processamento absurdo, né? E realmente é. Tá? Então, nem todo projeto eu acho que vale a pena usar, tá? De cara, assim, antecipando. Bom, tem outra coisa chamada Ditch Blueprint. PCG Demo Ditch Blueprint, ó. Então, vem aqui, arrastei. Olha o que vai acontecer. Tá vendo que ele começou a limpar aqui, né? E ele já vem com esse spline que eu mostrei. Então, ele basicamente dá uma limpada no terreno, ó. Então, vem aqui e dou uma... Vamos supor que eu quero fazer isso aqui, ó. Olha o que vai acontecer com essas árvores. Ó, limpou. Então eu quero um terreno assim, beleza? Pô, assim tá bizarro, né? Deixa eu deletar isso. Eu consigo deletar aqui. Lembrando que eu estou aprendendo isso aqui agora, tá? Estou fuçando com vocês aqui o que eu acabei de ver, na verdade. Tô dando uma fuçada pra enraizar, né, o conhecimento. E explicar o que eu aprendi, né? Então olha só. Beleza. Então aqui eu coloquei uma área. E aí vamos supor que aqui eu quero fazer um chão. Ou eu posso colocar qualquer coisa, né? Posso colocar qualquer mesh ali, mas saiba que eu consegui já ter uma área para eu fazer o que eu quiser. Então vamos lá, Ground. Tem um outro demo aqui também. Ground Blueprint. Aqui. Olha que loucura, mano. Olha que loucura. Eu não fiz mais nada. Eu só arrastei ele. Olha isso. Olha isso. Não é louco isso, cara? Ó, se eu arrastar aqui, ó. Ele já vai ajustando. Ele já vai... Cara, doideira. Doideira demais. E aí, por exemplo, se eu venho aqui no Ditch que eu tava... Olha isso, ele seguiu certinho. Só que ele poderia ter preenchido aqui, né? Ó, e ficou com um bugzinho também aqui, ó. De transição, tá vendo? Tá com um bugzinho. O que dá pra fazer? Aqui tem um negócio chamado Clean Regen, que quando eu clico, olha o que ele faz. Ele dá uma recalculada ali, ó. Olha que doideira, cara. Olha que doideira. Olha o que ele fez. Olha como tava e olha o que ele fez. Olha isso. Loucura, né? Loucura demais. Então... E aqui tá bem fluido, tá? Ó, deu uma pensada aqui, deu uma penada. Porque como eu nunca tinha usado o Ground antes, ele provavelmente estava gerando algum cache, né? Compilando shaders e tal. E minha placa não é das mais fortes, né? Então agora aqui ele já tá carregando aqui, ó, preparando malhas e tal. Mas assim, no geral tá fluido, ó. Eu tô usando na resolução máxima, ó. Na resolução alta, na verdade, não tá na máxima. Mas, meu, tá bizarro. Bizarro, assim. Tá... Eu achei bem otimizado, tá?
No meu projeto não achei tanto, mas eu acho que no meu projeto tem muita coisa, né? Nas pastas e tal. Deixa eu dar um play, vamos ver. Ó. Pô, o ambiente tá massa, velho. Ó o reflexo, cara. Ó o reflexo. Então tá muito interessante esse recurso. Muito interessante mesmo, assim. Facilita muito, assim, você usa a criatividade pra criar mecânica e tal, e deixa que a parte visual mais pra ajuste fino, né? Então muito massa, muito massa. Então essa é a forma da demonstração, né? Do projeto de demonstração Electric Dreams da própria Epic. Mas para conseguir usar no nosso projeto, a gente não vai ter tudo isso, né? A gente não vai ter esses blueprints, não vamos ter nada disso aqui, né? Então, facilita muito, tá bonitão aqui esses matos todos aí. Porém, para usar no nosso projeto mesmo, eu vou fazendo esse mesmo projeto para facilitar. Mas a gente tem isso aqui, ó. Vou criar um novo nível. Da mesma forma, tá? Da mesma forma. Paisagem normal, vou criar uma paisagem, vou usar a mesma coisa. E aí é o seguinte, a primeira coisa que você tem que fazer é aqui em editar, plugins, instalar o PCG Procedural Content Generation Framework. Então você instalou ele vai pedir para você reiniciar o Unreal Engine, você reinicia ele, tranquilo. O que eu estava vendo? Agora, ele já tem os presets e etc. E aí, uma vez que eu instalei o plugin, eu tenho aqui em adicionar o PCG Volume aqui, ó. Aqui ele deu outras coisas porque já tem aqui, mas eu vou arrastar aqui o PCG Volume, tá? Esse aqui vai ter no nosso projeto, em qualquer projeto que você tiver, né? Olha só. Aqui vai ser basicamente onde a mágica vai acontecer. Então deixa eu aumentar aqui para 50. Então aqui é a área onde eu quero renderizar o PCG, tá? A minha floresta, sei lá, o que eu quiser criar de forma procedural. Então vou colocar aqui, ó, né? Aí aqui do lado direito tem o Graph. Então se eu clicar em geral não vai acontecer nada. Mas se eu clicar aqui em Graph, eu tenho aquele PCG Demo Background, tenho o PCG Edit, etc. Então se eu clico aqui, eu vou clicar em gerar e ele gerou, tá? Só nessa área, beleza? E aí você repare que ele gerou distante, né? Tá mais distantezinho um do outro e tudo mais. E como que eu vou fazer agora? Dentro do meu PCG Demo Forest, que é esse que eu tô, eu só esqueci de mudar o Material da Landscape. Deixa eu mudar rapidão aqui. Cara, o Material da Landscape também dá uma embelezada, né? Mas enfim, olha só, ele criou, só que ele ficou meio afastado, né? Não ficou denso igual ao outro. Por que que isso acontece? Porque no PCG Volume, toda essa parte de densidade que você vai colocar, embora eu esteja usando já uma parte do próprio Mesh, né? Lá no outro mapa eu arrastei uma blueprint inteira, então tem muito mais lógica, tem um cenário muito mais parrudo, né? Tem muito mais lógica ali dentro, muito mais informação. Então, quando você cria um projeto do zero, isso aqui é o que você vai ter. E aí você vai configurando de acordo com a sua necessidade, né? E vai criando blueprints cada vez mais complexos. Então é o seguinte, eu vou fazer o quê? Eu vou criar um novo aqui. Então eu vou criar aqui mesmo, tá? Por facilidade, eu vou criar um PCG Graph. Gráfico de PCG, né? Ele tem alguns samplers aqui. Eu vou iniciar a partir desse modelo aqui, ó. PCG Test, tá? Ele vai ter uma lógica muito mais simples aqui. E aí eu vou substituir lá no nosso projeto. Pera aí. Aqui no PCG Volume. Vou trocar para PCG Test, que foi o que eu criei. Maravilha. Então ele já criou aqui, ó. Já trouxe as árvores padrão. E aí eu posso acessar aqui o meu Fab. Acessar o meu Fab e procurar, por exemplo, o Alder, que a gente colocou lá no nosso projeto do game mesmo, né? Então eu quero... Putz, isso aqui vai demorar pra caramba, né? Mas vamos ver essa aqui. Vamos ver isso aqui. Qualquer coisa aqui. Ó, essa aqui foi rapidinho. Maravilha.
Então aqui tem os meshes, ó, vamos ver o nome. Tem SM, pipipi, popopó. Tá, então vamos lá. Aí aqui dentro, ó, como que eu consigo mudar? Por exemplo, igual ele fez aqui. Se você for mais avançado, igual eu quero chegar, tá? Eu tô estudando para poder fazer justamente o que eu vou falar agora. Você consegue configurar certinho para você conseguir sobrescrever os métodos aqui, que é muito mais fácil, tá? Porém, você pode fazer aqui dentro do próprio PCG. Então, olha só. Lembra que eu falei que os verdinhos eles vão influenciar, eles vão ditar qual mesh que você vai renderizar? Então, é isso aí. Então, vem aqui, tá aqui as árvores esquisitas ali, né? Não esquisita, mas um propósito só de demonstração. Eu vou colocar esse Alexandra. E vamos ver um nome aqui, ó. Stylized Tree Acacia. Vamos ver. Então, Acacia. Ó, vamos colocar essa. Voltei. Ó, já trocou aqui os menorzinhos. Aí. Tá carregando, beleza. Agora eu vou trocar o restante rapidão. Pronto. Aí eu volto, olha só. Já estão aqui. Minha floresta toda esquisitona, né? Ficou bem esquisita, na verdade. Olha só, você vê que ele... Ó, olha que loucura. Ele tá acompanhando a pedra, né? Mas uma árvore não nasce assim, ela nasce pra cima, né? Tá, nem toda, mas enfim. Como que eu mudo isso? Então, se eu vim aqui no PCG Test... Então aqui, ó, modificador de limites. De pontos de transformação. Rotação absoluta, desculpa. Ó, agora ele tá de acordo com o mapa, tá? Então, deixa eu desabilitar essa aqui, ó. Vou desabilitar a rotação absoluta. Olha o que aconteceu. Vou habilitar, ó. Vou colocar aqui, ó. Legal, né? Olha só que legal. Então, tem muito controle, velho. Tem muito controle. Agora eu tenho que explorar isso tudo, né? Deixar de uma forma bem performática, tá? Deixa eu só mudar as graminhas ali pra deixar zero bala também, né? Isso aqui são pedras. Vou fazer só árvore, né? Vou fazer só árvore, vamos ver. Ó lá. Ó. Caraca. E ó, tá performando bem aqui. Então, olha que loucura que eu fiz aqui, né? Eu posso fazer o que eu quiser, né? Olha que doideira. Enfim. Tá carregando aí. Muito legal, né? Então dá pra você fazer muita coisa, velho. Muita coisa. E aí, olha só. Se eu... Ó, já tá dando uns lag aqui no FPS, mas tá bom. Tá? Ó, vou arrastar pra cá. Olha isso. Olha que coisa mais absurda. Interessantíssimo, velho. Eu não faço ideia como que eles fizeram isso. Tá? Pelo que eu tô vendo, é um processo que ainda tá em construção, tá evoluindo aí cada vez mais, talvez na Unreal Engine 6 já vai estar muito mais performático, mais otimizado, mas pô, uma baita ferramenta já para usar, se você dominar um pouquinho ali se você entender bem o que atrapalha a performance e o que não atrapalha, você consegue usar muito bem isso aqui, tá? De verdade mesmo, bom demais. Então eu tô aqui no meu projeto, e a primeira coisa que eu fiz, né, que eu aprendi a fazer, que eu também não sabia, é expandir isso aqui, ó, expandir o landscape. Eu tinha feito uma bobagem, né, que eu nem vou fazer de novo porque eu tenho medo de não conseguir reverter, mas eu consegui reverter. Mas como que eu faço para expandir? Se eu vir aqui em gerenciar, eu tenho um novo, que eu vou criar uma nova landscape aqui, vai gerar um landscape 2, que foi a bobagem que eu fiz, e eu posso adicionar. E olha só, quando eu clico em adicionar, eu consigo expandir aqui, ó. Eu consigo colocar mais para cá, né? E aí isso tudo vira landscape de novo. Olha que legal. Então aí eu consigo aproveitar melhor ali o terreno. E você vê que ele continua exatamente da onde que o meu terminou. Beleza? Então essa foi a primeira coisa que eu aprendi. Deixa eu agora voltar para o modo seleção. Ah, na verdade, eu teria que pintar, né? Deixa eu pintar rapidão de verde mesmo. Cara, isso aqui é muito satisfatório, velho. É o Bob Goods do Game Dev, mano. Deixa eu fazer mais uma coisinha. Como um terreno montanhoso, deixa eu só dar uma bagunçada aqui em volta para tampar o que não é paisagem, né? O que é plano ali, tá? Beleza. Então é o seguinte, é o que eu falei. Venho aqui, PCG, tô aqui no meu projeto, tá? Aprendi PCG, vou usar.
Eu venho aqui, lembra que tem que ser paisagem, tá? Vou colocar ele na escala... Putz, aqui acho que vai ser uns 200, né? 200. 400. Só o verdinho aqui, ó. 700. Beleza, acho que aqui pegou tudo. Venho aqui. Lembrando que eu vou gerar um grafo novo. Vou gerar aqui, ó. PCG. Gráfico do PCG. Tem o sample, né, de floresta. Tem um sample de spine. Ah, isso aqui tudo, ó. Eu não trouxe nada do outro projeto, tá? Não trouxe nada. Então, putz, uma forest não vai ter, né? Aquela densa. Showcase Simple Forest. Tá, vamos nesse aqui. Vamos lá. Então, PCG... background, porque background forest, né, que vai ser essa parte aqui, ó, beleza? Então deixa eu abrir aqui, igualzinho, né, do jeito que a gente viu. Acho que vai estar lá com os demos. Aí vamos lá, voltar para paisagem zona. Paisagem zona. Quando eu escolhi esse nome eu não sabia o que isso aqui ia virar um jogo ainda. Ó, mesmo esquema, vou gerar. Ah, não escolhi aqui, ó, PCG Background Forest. Gerar. Olha aqui. Olha aí que loucura. Ah, e aqui deu merda, hein? Eu acho que eu sei porque deu merda, tá? Porque aqui, ó, duas coisas. Primeiramente, a colisão disso aqui não tá no limite certo do que deveria ser, né? Então, ele tá subindo aqui o limite. Pode ver que esse mesh aqui atrás, ele tá ocupando, né? Então, talvez se eu corrigir isso aqui... Vamos corrigir? Vamos corrigir isso aqui. Vamos overlap, ó. Já que não tem nada aqui, vamos dar um overlap pra... Overlap é tipo, você consegue passar por cima do negócio, né? Lá no exemplo da banana, quando você passa por cima, ele... No nosso mini nanogame que a gente fez lá no passado, ele pega a banana. Tá, então vamos tirar a colisão aqui, ó. Overlap. Au. Beleza. Au. Vamos ver se ele vai atualizar. Tá, então... Você vê que ele já trouxe aqui. Às vezes ele não recarrega, não tem problema. Quando ele não recarregar, você pode dar um gerar. E se ele não gerar, você pode... Deixa eu ver se eu esconder e mostrar, ele recarrega. Ainda não. Mas tá bom. Você pode limpar aqui, ó. E gerar de novo. Acho que ele tá carregando ainda, tá? Realmente é uma ferramenta muito pesada. Então... Às vezes não vai na hora, às vezes dá uma pensada. E conforme seu projeto vai crescendo, vai ficando cada vez mais bugado, né? Cada vez mais bugzinho assim de renderização, normal, tá? Pelo tamanho, né? Pelo que entrega, eu acho até otimizado. Ó, terminou, agora ele ajustou. Ficou melhor, né? Já corrigimos aquele bugzinho de ficar inclinado. Tá. Então, algumas coisas que podem ajudar na performance. Primeira coisa, você pode vir aqui, escalabilidade de janela de visualização, e abaixar para a resolução para baixa, né? Pode colocar para perto, para longe, etc. Ou para tudo, igual eu coloquei aqui. Isso já ajuda bastante. Você pode também vir aqui, nível de qualidade do material, deixar baixa. Eu sempre deixo baixa a qualidade do material. E vou voltar aqui para alta. O que mais pode ajudar a mexer com PCG e ganhar performance é que aqui tem um Generation Load. Né? Generation Load, né? Generation Trigger. Então você deixando no Generation Load ou no Demand, toda vez que você mexer nele, ele vai carregar de novo. Às vezes você não quer isso, às vezes você já sabe como ficou, já fechou e beleza. Às vezes tem um ajuste ou outro ali, etc. Então você pode colocar para gerar só durante a execução. É quando você... executar, né, o jogo, aí ele vai gerar. Então você pode usar isso aqui talvez para te ajudar. Eu particularmente não usei. Ou você pode esconder, né? Porque se você reparar, quando você esconde ele fica fluido, né? Porque ele não precisa ficar renderizando na tela. Até mesmo aqui, ó. Não sei se vai dar para perceber, mas ó. Coloquei para aparecer, tá dando umas travadas. Quando eu viro para trás, ó, já fica fluido. Tá vendo? Então isso pode ajudar. Por aquela que a gente adicionou no outro projeto, que eu achei bem legal, tá? Achei bem legal aquelas árvores. Então já salvei na minha biblioteca. E a gente vai fazer aquilo que a gente fez da outra vez.
A gente vem aqui, ó, Background Forest, aqui são as pedras. Para pedras que eu tenho um outro aqui já, então vamos lá. Entries, Rock 6. Sei lá. Rock 6, vamos adicionar mais uma. Rock 10. Putz, essas pedras aqui são grandes, hein? Vamos ver. Nossa, muito massa, velho. Mas você vê que não tá dando lag, hein? Mas olha que legal. Ó, já fez um ambiente de pedra aqui, ó. Posso botar umas florestas aqui. Você tá vendo que massa que é? Ó, com alguns cliques assim eu consegui fazer uma parada muito louca, velho. Ó, você vê que cada alteração que eu faço tem que esperar executar. Então, às vezes, é melhor você já ir com o negócio pronto. Assim, mano, eu quero com a intenção pronta antes de sair criando. Cada alteraçãozinha ali, cara, é pancada, tá? Beleza, fizemos uma demonstração aqui então, usando um projeto real. Olha como ficou muito mais pesado, tá? De usar naquela área e... Só que trocando por meshes mais complexos. Olha como ficou mais lento de mexer. Agora eu vou dar um play para vocês verem comigo o teste. Eu vou inclusive ocultar minha câmera, tá aqui. Nossa, olha isso. Olha como tá dando lag aqui. A parte mais próxima, né, A parte mais próxima do PCG aqui. Olha isso, que lag, velho. Pô, se eu pular, entrar lá no meio, eu vou explodir, mano. Mas, enfim, achei muito interessante. E me diz a sua opinião sincera sobre o PCG, se você já tinha ouvido falar disso. Eu nunca tinha ouvido falar de PCG dessa forma. Eu tinha ouvido falar sobre coisas procedurais, mas não tinha pesquisado sobre ainda, porque também não vinha ao caso no meu processo de aprendizagem, né? Acho que agora sim é um momento mais ideal para eu ter aprendido isso mesmo. Mas muito massa, tá? Muito massa. Baita ferramenta. Bom, então eu acabei voltando para as pedras aqui, tá? Já fiz a demonstração. Voltei para as pedras e agora eu comecei a fazer uma imersão com o ambiente aqui de neve, tá? Uma transição. Então olha só, subi aqui nossa montanha de neve. Aí aqui, ó, reparem que o meu personagem, ele vai estar vendo daqui e tem a cutscene também, né? Que tá mais ou menos aqui, ó. A cutscene talvez nem tanto, mas o personagem vai conseguir talvez ver as imperfeições dali, ó, tá vendo? Então eu tenho uma outra coisa aqui no projeto, que são esses negocinhos de neve, ó. Isso é só pra tapar buraco mesmo. Tá vendo que ainda dá pra ver, né? Então, talvez uns 80 aqui, ó. Pronto. Então aqui ele tá vendo O personagem vai ver basicamente isso aqui, ó. Ele vai poder ver, né, ó. Olha só. Então é isso. A cutscene também não vai ver muito. Então eu já fiz a imersão aqui com o meu ambiente de gelo. Coloquei pedra aqui porque eu acho que fez mais sentido, tá bom? Fez mais sentido pedra nesse ambiente. Aqui, inclusive, eu vou dar uma mudada também, tá? Aqui tudo eu vou dar uma modificada, beleza? Vou começar a usar ajustes finos. Não sei se você viu, mas eu também mudei isso aqui, ó. Eu fui colocando umas firulas, porque eu estudei tanto, assim, essas mecânicas e blueprint e etc. Que eu falei, cara, preciso fazer uma coisinha mais light, assim, né? Aí eu fui... Deixa eu melhorar a iluminação aqui, peraí. Coloquei umas carroças, né? Uns barris, assim. E a lore do jogo vai ser tipo assim, isso aqui é tipo um vilarejo que por algum motivo foi abandonado, né? Alguma parada dessa. Então aqui, ó, se a gente vir aqui, eu coloquei uns postes de luz, um estandarte. Tá meio escuro ainda, né? Que fica melhor pra visualizar. Umas caixas aqui. Mais postes. Cara, coloquei uma fogueira, ó, uma plaquinha na pedra. Um baú, sei lá o que eu vou fazer com esse baú depois. Aqui eu coloquei uma fogueirinha, tá? Como se tivesse alguém aqui há um tempo, sabe? Nessa pegada aí. Né?
uma pedra com uma mão, sabe? Uns enfeites de cenário, né? Pra criar pra já ir criando uma história. Aqui, construção, então eu fiz um arco, tipo um arco, né? Fiz não, tá? Quando eu falo fiz, eu quis dizer... pensei e adicionei, né? Algumas vestígios de construções e tal. Tipo a entrada, né? Eu coloquei mais uns postes de luz. Né? Meio nesse visual aí. Vou fazer o restante depois. Mas a ideia é continuar com tipo aquelas madeiras com corda aqui, né? Tipo um parapeito, etc. E, bom, olha como ficou o cenário lá pra trás agora, né? Ficou muito mais parecido com que o cenário é de fato, né? Com a ambiência dele. Bom demais, espero que tenha curtido o PCG. Deixa aqui nos comentários sua opinião. Se inscreve no canal pra dar aquela força. E logo mais tem novidade na área de membros também, tá? Então já criei a área de membros, já tô com ideias pra colocar lá. Fique por dentro pra não perder, certo? Te vejo no próximo, valeu!